Lista de imperadores da Rússia. Até o século XVI, a Rússia não era um país, mas um conjunto de principados, grão-ducados e a República de Novgorod. Podemos citar como exemplos os principados de Vladimir, Kiev, Smolensk e o grão-ducado de Moscou. Em 1478, sob a liderança de Ivan III o Grande, um único Estado russo foi formado, o que completou a unificação dos principados do Norte e do Leste, em torno do grão-ducado de Moscou. Mas o título de imperador de toda a Rússia foi adotado por Pedro I, em 22 de outubro de 1721, a pedido do Senado, após a vitória na Guerra do Norte, e durou até a Revolução de Fevereiro de 1917. Por isso, podemos considerar como imperadores russos apenas os soberanos coroados a partir dessa data. O primeiro imperador foi Pedro I, apelidado de O Grande. Teve grande importância na modernização da Rússia. A segunda imperatriz foi Catarina I, segunda esposa de Pedro I. Por sua lei de 5 de fevereiro de 1722, Pedro aboliu a ordem anterior de sucessão ao trono por um descendente direto na linha masculina, substituindo-a pela nomeação pessoal do soberano reinante. Qualquer pessoa digna, na opinião do soberano, para chefiar o Estado, poderia se tornar um sucessor de acordo com o decreto de 1722. O terceiro imperador foi Pedro II. Ele começou a suavizar o Código de Leis, um processo que atingirá seu clímax sob Elizabeth. Também diminuiu a taxa tributária. A quarta imperatriz foi Ana Loanovna. Ela começou a reforma do exército e corte de funcionários públicos para reduzir custos, reduzindo os impostos sobre o campesinato. Fez a reforma do Senado. O quinto imperador foi Ivan VI. O bebê imperador foi derrubado por Elizabeth Petrovna. Passou quase toda a sua vida em confinamento, solitário, e já no reinado de Catarina II, foi morto por guardas aos 23 anos, enquanto tentava fugir. A sexta imperatriz foi Elizabeth Petrovna. Realizou o estabelecimento da Universidade de Moscou, a construção de grandiosos palácios, o aparecimento do primeiro banco no Império Russo. A pena de morte não foi usada. O Império Russo lutou com sucesso na Guerra da Sucessão Austríaca, na Guerra Russo-Sueca e na Guerra dos 7 Anos. O sétimo imperador foi Pedro III. Ele promoveu as atividades comerciais e industriais através da criação do Banco do Estado e emissão de papel moeda, adoção de um decreto sobre a liberdade de comércio exterior,
Ele também tinha uma atitude cuidadosa em relação às florestas, como uma das riquezas mais importantes da Rússia. A oitava imperatriz foi Catarina II. Em seu governo, o papel da Rússia na economia mundial aumentou. As exportações de tecido náutico, ferro e cereais aumentaram. Ampliou o território russo em guerras vitoriosas com a Turquia. O nono imperador foi Paulo I Petrovich. Ele estabeleceu a nova lei de sucessão ao trono. A partir de então, as mulheres foram retiradas da herança do trono russo. Os nobres foram obrigados a pagar impostos. Promoveu uma reforma militar para aumentar a disciplina das tropas. O 10º imperador foi Alexandre I, o imperador que derrotou Napoleão. Em março de 1814, as tropas de Alexandre I entraram em Paris. Ele foi um dos líderes do Congresso de Viena e um dos fundadores da Santa Aliança. O 11º imperador foi Constantino Pavlovich. Ele foi oficialmente considerado o imperador da Rússia, embora na verdade ele não tenha subido ao trono e não tenha reinado. Foi derrubado pelo levante polonês. O 12º imperador foi Nicolau I. Fundou o Instituto Tecnológico de São Petersburgo e a primeira ferrovia russa. Iniciou a desastrosa Guerra da Crimeia. O 13º imperador foi Alexandre II, o Libertador. Recebeu esse título por causa da abolição da servidão e a vitória na Guerra Russo-Turca. Criou a reforma financeira, do ensino, judicial, urbana e militar. O ponto fraco de seu governo foi a venda do Alasca. O 14º imperador foi Alexandre III. Ele foi apelidado de Pacificador. Durante os anos de seu reinado, a Rússia não travou uma única guerra. Foi criador da ferrovia Transiberiana. O 15º imperador foi Nicolau II. Durante seu reinado, a Rússia teve seu maior ápice econômico da história. Foi implementada uma reforma monetária que estabeleceu o padrão ouro para o rublo. O país tinha a maior reserva de diamantes e ouro do mundo. Era o 4º país mais industrializado do mundo e o maior exportador agrícola. Foi cruelmente traído por seus generais e sofreu um golpe militar. O tema desse vídeo foi uma sugestão da nossa inscrita Nha Naná. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.